Olá, meus amigos, muito boa noite. Já faz um tempo que a gente não senta aqui para bater um papo, né? Correria as últimas semanas, mas teve um excelente motivo para essa correria toda: o lançamento do meu primeiro livro, Musculação Passo a Passo. E é disso mesmo que se trata essa obra, do passo a passo na prescrição do exercício resistido. Vocês que acompanham o trabalho geralmente entram em contato comigo pedindo um parecer meu, pedindo uma opinião minha em relação a tópicos que envolvem musculação. Bom, esse livro pode te ajudar nisso, mas eu queria te contar uma história primeiro. Em 2002, né, nós tínhamos já um envolvimento. Na verdade, em 1999, nós tínhamos uma pós-graduação, eu fazia parte do corpo docente de uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Houve uma evolução dessa pós-graduação e aí criou-se uma pós-graduação em Musculação e Fisiologia do Exercício do antigo Instituto Aleixo. Muita gente, mas muita gente no Brasil pôde conhecer muito da fisiologia do exercício, muito da prescrição do exercício, os grandes nomes da nossa literatura, professor Antônio Carlos Gomes, Estélio Dantas e vários outros, por conta da pós-graduação do Instituto Aleixo, na figura do meu amigo saudoso, não está mais entre nós, nosso amigão Rodrigo Aleixo. Eu posso lhes dizer que eu conheci o Brasil inteiro. Durante 13 anos eu viajei quase todos os finais de semana ministrando aulas nessa pós-graduação. E foi nessa pós-graduação que surgiu uma disciplina que ela se chamava Treinamento Neuromuscular. Eu abracei essa disciplina com muita força. E eu passei então um pouco mais de uma década ensinando no país todo como montar treinamento neuromuscular. Então, nessa aula dessa pós-graduação, naquela época a aula era sábado e domingo, eu falava muita coisa a respeito da elaboração do treinamento com pesos. E foi ministrando esse conteúdo que surgiu a ideia de criar o Musculação Passo a Passo. Um guia, o passo a passo de como elaborar o treinamento. Vou falar para vocês, demorou. Os amigos falavam assim: Haddad, mas e o seu livro? Ô Haddad, mas e o seu livro? Mas é porque ele foi escrito realmente com muito cuidado, observando as dúvidas dos alunos nas pós-graduações, a cada aula, a cada questionamento. Eu pensava e falava assim: poxa, essa pergunta desse rapaz, essa pergunta dessa moça, muito importante. Eu preciso justificar isso com bases e evidências científicas, e essa pequena obra é um apanhado do que existe na literatura. Em alguns momentos você vê na obra que está assim, ó, opinião do autor. Aí nessa vírgula é um quadro, eu dou um parecer meu, opinião minha a respeito de uma temática, algo que esteja controverso na literatura. Mas o livro é todo escrito com revisão de literatura. Os melhores artigos, os melhores estudos foram colocados aqui numa tentativa, numa humilde tentativa de oferecer para o leitor o melhor conteúdo para ser para ele um passo a passo, que pudesse oferecer para ele. E é isso mesmo, que pudesse então oferecer para ele quais os caminhos ele deveria seguir, qual que é a lógica do raciocínio. Então, para você ter uma ideia, eu tive a graça, na verdade, né? Assim, fui presenteado, que o prefácio do livro foi feito pelo mestre de todos nós, que é o professor Antônio Carlos Gomes, né? Poxa, na minha opinião e com certeza na opinião de todos que são da área do treinamento, o professor Antônio Carlos Gomes é a maior autoridade e uma das maiores autoridades do mundo na área do treinamento e da preparação física. Ele prefaciar o meu livro foi um presente assim que eu estava até com vergonha de pedir. Essa que é a verdade. Aí um grande amigo, Dr. Eduardo Reis, nutricionista, foi lá
e falou assim: Antônio, ela tá com vergonha de pedir para você. E ele, muito gentilmente, fez com um coração cheio de toda a sabedoria que ele tem. Existe ainda nesse livro um diferencial que em cada capítulo você tem um quadro que é a opinião do expert. Então, por exemplo, aqui no último capítulo, capítulo da hipertrofia, né? Opinião do expert, um convidado. Nesse capítulo aqui, Kleber Caiado, fisioterapeuta, dando um parecer sobre técnicas combinadas para prevenção, tratamento, acompanhamento de atletas. Mas entendam que em cada capítulo existe uma pessoa muito importante para vocês e um amigo muito querido meu. Logo no primeiro capítulo, quando falamos sobre aprendizagem motora, aprendizagem do gesto, a importância de se treinar o movimento, nós temos ali a presença do Dr. Alexandre Gonçalves, meu amigo, meu co-orientador do mestrado, meu parceiro de tantas aulas de pós-graduação, como um expert, um parecerista no quadro A Opinião do Expert. Além dele, vocês vão ter a participação do amigo Dr. Jonato Prestes, meu amigão Dr. Belmiro de Sales, Eduardo Reis. Nós temos meu amigo, mestre, mentor, a pessoa que me colocou no caminho acadêmico, o professor Carivan Cordeiro, anatomista, mestre, na verdade, professor de todos os professores de anatomia dessa região toda do Triângulo Mineiro, numa revisão de literatura sobre uma aula sobre o aparelho locomotor e tipos de lesões que podem acontecer nas articulações. Então, esses amigos, eles enriqueceram muito a obra, porque o livro deixa de ser uma revisão minha da literatura de brilhantes escritores e passa a ser enriquecido com a opinião de pessoas fantásticas, né? O segundo capítulo do livro, logo depois dessa abordagem sobre a aprendizagem, a técnica, por que que se escolhe esse ou aquele exercício, né? O primeiro capítulo ele vai falar sobre todas as variáveis do treinamento, escolha de exercício, ordem do exercício, séries, repetições, ritmo de execução, amplitude dos movimentos, por que dessa forma, por que daquela outra forma. Isso tudo é no capítulo de aprendizagem motora. Na minha opinião, o capítulo mais importante para todo professor que trabalha no ambiente das academias. O segundo capítulo é uma continuidade à linha do raciocínio, por isso que se chama musculação passo a passo. O segundo capítulo, então, ele aborda como aumentar a resistência muscular, como fazer o bom uso da via glicolítica em séries longas, maior volume de séries, maior volume de repetições, menor intervalo de recuperação entre as séries, por que combinar exercícios, por que é nessa fase, justamente na fase do ganho de resistência, que surgem as split routines, as rotinas divididas, e não como se vê em muitos locais do país, pessoas fazendo as rotinas divididas, logo para o iniciante, a rotina ABC, o menino entrou agora na academia, estão dividindo a série, né? E justamente nesse capítulo que eu convidei então o professor, o amigo, né, o Dr. Eduardo Reis, nutricionista, para falar sobre ingesta de carboidratos. Um capítulo que vai explicar para você como o carboidrato é importante para as séries mais longas, as séries que se destinam ao aumento da resistência. Foi enriquecido com a opinião do expert, que fala sobre carboidratos, como administrar carboidrato na dieta, quanto administrar carboidrato na dieta, quando administrar o carboidrato. Então realmente enriqueceu demais o capítulo. Na sequência, depois que você sabe o gesto perfeito, depois que você tem domínio das técnicas, depois que você consegue, com muita resistência muscular, manter o drive neural e fazer uma série perfeita com altas repetições, você
na linha de raciocínio de periodização para o treinamento resistido, você está apto então a treinar força. O terceiro capítulo é um capítulo que aborda para você as variáveis. O capítulo é isso, ele aborda então para você as variáveis intrínsecas dos programas de treinamento de força. Novamente a escolha do exercício, técnica de execução, estratégias para se montar o melhor programa de força. Existe um erro comum, gritante na verdade, nos treinos de força, que a pessoa vem de uma rotina de treinamento, por exemplo, A e B, onde ele treina num treino, por exemplo, ele vai lá e faz costas e ombros, né? Ele coloca lá 3, 4 exercícios para as costas, 3, 4 exercícios de ombro. Quando eles treinam força, eles fazem a mesma coisa. Eles fazem costas e depois fazem ombro e não conseguem entender por que em poucos meses os alunos apresentam dores nos ombros. Algumas vezes eles se lesionam ou desenvolvem dores crônicas na articulação. Uma das coisas, um dos tópicos que eu tive o maior cuidado para deixar claro, explicar, mostrar para você na forma de quadros e tabelas. Esse é o modelo de treinamento que existe e esse seria o mais adequado. Foi responder essa pergunta, né? Se você tem 2 ou 3 grupamentos musculares para serem treinados no mesmo dia, na fase de força, qual é a melhor estratégia para fazer isso, levando o nível de lesão a quase zero? Eu, na minha prática, consegui colocar isso aí até zero em atletas e em não atletas também. Mas é claro, existem muitas variáveis envolvidas, né? Sou muito conservador com a técnica e o livro ele vai te mostrar isso com ênfase o tempo todo, é abordado dessa forma. Depois que você tem um movimento perfeito, depois que você ganhou muita resistência, depois que você treinou a força, e em todos esses 3 capítulos eu dou exemplos de volumes de semanas, quantas semanas deveria ser dedicado para aprendizagem, quanto deveria ser dedicado para o ganho de resistência, quanto para a força de não atletas, para a força de atletas desse esporte, daquele outro esporte. Depois que eu faço isso tudo, entramos num capítulo muito legal, que é o capítulo da hipertrofia, que é o capítulo da hipertrofia muscular. Esse capítulo da hipertrofia muscular, ele tem uma abordagem ampla. Primeiro eu mostro para vocês todas as variáveis que estão envolvidas na hipertrofia. Genética, aspectos ambientais, escolha do tipo de treinamento, fatores endócrinos, o seu status nutricional, o tipo de atividade física diária que é feito, gasto calórico. Primeiro é levantado tudo isso, para depois chamar um amigo, o Jonato Prestes, o doutor Jonato Prestes, para ele que, além de ser doutor, né gente, vamos parar com esse negócio de doutor, é atleta, trabalha com atletas, conhece as dores de lutar e encontrar um atleta melhor, mas também conhece o prazer da vitória, de treinar e ter um rendimento bom. Foi convidado para falar sobre o impacto da genética, né? Que tanto que é importante a genética para a hipertrofia muscular. Então, nesse quadro veio uma opinião bem legal, assim, né? Uma discussão muito boa. Na sequência, entram as variáveis biomoleculares da hipertrofia. O que é que está envolvido mesmo na sinalização celular? Por que das ações excêntricas? Por que dos picos de contração? Por que fazer oclusão? Por que colocar mais séries, mais repetições? Ou então por que colocar mais pesos? Como montar um programa de hipertrofia para atingir resultados máximos? O último capítulo fala disso. E depois vem uma sequência muito gostosa de perguntas e respostas. Que perguntas são essas? As perguntas que permearam por mais de uma década as aulas de pós-graduação. Gente, eu comecei a dar aula na pós-graduação em 99. Nós estamos em 2021. Claro que eu não vou falar para você que eu fiquei 22 anos escrevendo esse livro. Mas em 2003, 2004,
foi quando eu assumi a fisiologia neuromuscular e foi quando eu comecei com a disciplina montagem do treinamento neuromuscular. Então a ideia do livro, os rascunhos começaram muito tempo atrás. Claro que o livro foi se efetivando aos poucos, enfim. A introdução de cada capítulo começa assim, olha, após o estudo deste capítulo, o aluno deverá ser capaz de identificar isso, propor isso, elaborar isso, corrigir isso. É para você, antes de ler o capítulo, saber no que você tem que ser bom. A hora que eu acabar de ler esse capítulo do livro do Haddad, eu tenho que ter ficado bom em quê? Porque se você acabar de ler o capítulo 1 do livro e no final você olhar e falar assim, bacana, né? Joia, tem muita coisa legal. Volta lá e do que eu tinha que ter ficado bom mesmo? Aprender isso. Corrigir isso. Elaborar isso. Opa, será que eu sei mesmo? Pega uma folhinha de rascunho, pega o lápis, vai tentar fazer bonitinho lá o que o tio ensinou. Não conseguiu? Peraí, fiquei com dúvida. Como é que é o negócio da amplitude do movimento mesmo? Volta lá no capítulo, olha, a amplitude. Quando ela deve ser controlada, quando ela deve ser total, quando ela deve ser parcial. Agora eu entendi. Velocidade de execução. Pô, mas está falando aqui que rápido faz isso, lento faz aquilo na aprendizagem. Então o que eu vou fazer aqui se dos dois podem ser e tal? Leia. Leia, tem o quadro do expert, a opinião, perdão, do expert, pode te ajudar. Tem o meu quadro, a opinião do autor, que pode lhe ajudar. O livro foi escrito, pessoal, não para que você, olha, curiosidades sobre a musculação. Não. História do treinamento resistido. Não. Esse aqui é um guia acadêmico, é para um estudante de educação física, para um instrutor, para um personal trainer, uma pessoa que quer aprender os caminhos da prescrição do exercício com excelência, para não errar mesmo, né? Ao final de cada capítulo, tem lá uma sequência de perguntas. Para quê? Para que você novamente exercite, não é uma prova, mas é para você... Será que eu entendi mesmo? Deixa eu ver. Não estou dando conta de responder esse aqui não, deixa eu voltar lá naquela parte que fala isso, porque eu preciso sacar disso aqui. A ideia foi, através desse livro aqui, levar para vocês a minha linha de raciocínio na prescrição do exercício, baseada em revisão de literatura pesada. Foram usados artigos, artigos e mais artigos. Com certeza uma obra atualizadíssima. Teve uma quarentena aí dessa pandemia para atrasar, a editora não conseguiu liberar no prazo que nós queríamos, né? O livro tinha que ter sido entregue em 2019, para você ter uma ideia, né? E aí essa pandemia toda, essa bagunça toda nas nossas vidas, mas entendam, o conteúdo do livro, ele foi escrito pensando em você, professor de educação.